Meus irmãos, a graça e a paz. Amém? Como é bom estar de volta à congregação, poder cultuar a Deus com os irmãos amados. Viajar foi bom, descansar foi maravilhoso, mas voltar para casa também é muito bom. Rever os irmãos também é algo muito especial e eu louvo a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para meditarmos na palavra de Deus no livro do Gênesis, livro de Moisés, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Quase o capítulo todo. Nós não vamos ler todo, mas é quase o capítulo todo. Nós vamos meditar no que esses versículos nos dizem. Vamos extrair algumas lições das nossas vidas e ver a relação que esse texto tem com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem o que a palavra de Deus nos diz com bastante atenção. Gênesis 22, do 1 ao 14, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome. Nós queremos exaltar-te, ó Deus, exaltar o teu nome excelso, o teu nome bondoso, glorioso. Porque, Deus, somente tu és o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que fala através da tua palavra. E aqui, ó Deus, neste lugar reunido com o teu povo, nós queremos abrir o nosso coração, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, a tua iluminação, a tua instrução, Deus, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer, possamos discernir a tua voz e viver para te agradar. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, a história do patriarca Abraão é uma das histórias mais belas, mais impressionantes de toda a Escritura. Nós lemos aqui um resumo feito pelo autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, ali na chamada Galeria da Fé, e nós ficamos impressionados, irmãos, com a história deste homem de Deus. Não apenas, irmãos, pelas lições de fé e de confiança na providência de Deus, que o exemplo deste homem nos traz, nos ensina, mas principalmente, irmãos, pela forma com a qual a sua história está relacionada com a história maior da Bíblia. A forma como a sua história está relacionada com aquilo que é central nas Escrituras, que é o Evangelho. A história de Abraão, irmãos, está intimamente relacionada, alicerçada na mensagem do Evangelho, do advento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como eu disse, a história é impressionante. Ela é impressionante desde o início.
Quem conhece a história de Abraão sabe que desde o comecinho ela nos deixa impressionados, impactados, porque Abraão, um homem que nasceu e viveu na terra de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, sua família, na sua terra natal, teve um encontro com Deus. E Deus desafiou a Abraão, meus irmãos, a abandonar tudo o que ele conhecia, a sacrificar, para andar com Deus, a sacrificar todo o seu passado. Deus disse a Abraão lá em Gênesis 12, nos versículos 1 a 3, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus desafia Abraão a sacrificar todo o seu passado, toda a sua família, tudo aquilo que ele conhecia, para ir para um lugar que ele nem mesmo sabia onde era. Um lugar que Deus lhe mostraria no meio do caminho. E o texto diz, irmãos, lá em Gênesis 12, que Abraão foi. Abraão creu. Abraão obedeceu essa ordem de Deus e foi para o lugar onde Deus havia determinado. E Deus mostrou a Abraão a terra de Canaã. Deus conduziu ele até aquela terra e prometeu a ele que daria aquela terra a ele por herança, a ele e aos seus descendentes. Isso fica claro lá nos versículos 5 a 7 do capítulo 12 de Gênesis. Deus faz, irmãos, uma aliança com Abraão. Deus faz uma promessa de um filho que ele teria, e através desse filho, Abraão seria pai de uma grande multidão. Abraão seria pai de uma numerosa descendência, de uma numerosa linhagem. Deus diz a Abraão que a sua descendência, o seu povo, seria maior do que as estrelas do céu. Gênesis capítulo 15. Mas por causa, irmãos, da impaciência da sua esposa Sara, que já era avançada em idade, ela fez uma sugestão a Abraão. Ela diz, Deus disse que nós teremos uma grande nação, mas nós somos velhos, eu sou estéril. Por que você não se deita com a minha serva Agar e tem um filho com ela, para que a promessa de Deus se cumpra? Uma espécie de tentativa de ajudar a Deus, Abraão consente com essa ideia e ele se deita com a serva da sua esposa e nasce Ismael. Isso está escrito em Gênesis capítulo 16. Porém, irmãos, apesar das falhas de Abraão e Sara, Deus cumpriu a sua promessa. E Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, tiveram um filho, o filho da promessa, Isaque, conforme Deus havia determinado. Isso acontece, está narrado em Gênesis capítulo 21. Como eu disse, irmãos, apesar dos erros de Abraão, apesar das suas falhas, Deus foi guiando a sua vida. E pela fé ele foi se deixando guiar por Deus. E Deus foi cumprindo os seus propósitos e preparando cuidadosamente todo o cenário para que as promessas, os propósitos de Deus dessem seguimento e se concretizassem na vida do patriarca. Deus foi conduzindo a sua vida de forma bela, de forma extraordinária, de forma maravilhosa. Mas agora, irmãos, nós nos deparamos com esse texto. Esse texto, irmãos, que nos conta algo inesperado, inusitado. Algo, irmãos, que parece destoar de tudo aquilo que nós acabamos de destacar, de tudo aquilo que vem antes deste capítulo. Deus, o próprio Deus, que havia prometido a Abraão uma descendência numerosa através de Isaque, agora pede a ele que sacrifique Isaque como oferta em holocausto na terra de Moriá. Veja, irmãos, Deus diz a Abraão que ele deveria matar e oferecer a Deus em holocausto o seu próprio filho, seu único filho, o filho da promessa. Holocausto, irmãos, é um tipo de oferta em que o animal era imolado e queimado em cima do altar diante de Deus. Não sobrava nada. Ou seja, irmãos, oferecer Isaque em holocausto eliminaria, queimaria por completo o seu corpo. Ele seria exterminado como alguém que nunca tivesse existido. É como se Sara nunca tivesse dado à luz a Isaque. A extensa caminhada de Abraão com Deus resultaria em nada. Ele já tinha sacrificado o seu passado, abandonado a casa dos seus pais, abandonado a sua parentela, a sua terra natal. E agora o seu futuro também seria sacrificado. O futuro, as promessas de Deus na vida de Abraão subiria na fumaça do seu próprio filho. Como que Deus, irmãos, poderia fazer isso com Abraão? Como Deus, que guiou Abraão até a terra de Canaã, foi o próprio Deus que fez isso, que abençoou ele com a promessa de uma grande descendência e que finalmente cumpriu essa promessa através do nascimento de Isaque. Como Deus poderia agora, irmãos, demandar a vida desse menino em um sacrifício? Qual é a lógica de Deus mandar Abraão matar o filho da promessa? Qual é o sentido disso? Isso parece, irmãos, absurdo. Isso parece contraditório. Parece incoerente da parte de Deus mandar que Abraão faça tal coisa. E mais, irmãos, isso parece ser contra o caráter do próprio Deus. Porque era no Egito que a vida humana não tinha valor. Deus não era a favor que um homem tirasse a vida de outra pessoa. Deus disse a Noé que aquele que tirar o sangue de outro homem iria pagar também com a própria vida. Nos 10 mandamentos, Deus diz, não matarás. Deus, irmãos, também não aceitava sacrifício humano
Deus não aceitava o sacrifício de pessoas, somente de animais. Em sua lei, irmãos, quando o povo de Deus recebeu essa terra prometida, Deus disse aos israelitas: não imitem as práticas dos cananeus, que sacrificam os seus próprios filhos em cultos pagãos a deuses falsos. Isso está na lei de Deus. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 29 a 31, Levítico 18, 21 também. Como poderia Deus, irmãos, contradizer a sua própria lei, pedindo a Abraão que sacrificasse o seu filho a ele? Será que Deus havia desistido de tudo que havia prometido a Abraão? Será que Deus, irmãos, havia deixado Abraão na mão, esquecido das promessas que Deus fez a ele? A resposta é não, irmãos. É não. E isso fica claro quando nós lemos o primeiro versículo dessa porção que nós selecionamos para a nossa meditação. Moisés nos tranquiliza no primeiro versículo ao nos dizer que tudo não passava de um teste. Depois dessas coisas, que coisas? O nascimento de Isaac e a separação deles de Agar e Ismael, ficando só Abraão e Sara. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Moisés diz a nós, leitores, isso é um teste. Abraão foi submetido a um teste. Mas, irmãos, eu e você, como leitores, sabemos disso. Mas Abraão não sabia. Não foi dito a Abraão que se tratava de um teste. Ele simplesmente ouviu a ordem do versículo 2. Eu quero que você preste atenção nas palavras que Deus usa nessa ordem do versículo 2. Ele diz: toma o teu filho, olha a ênfase, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece ali em holocausto em uma terra que eu te mostrarei. Deus desafia Abraão a ir além da sua própria compreensão humana. Deus desafia Abraão a obedecer a Deus, mesmo quando as coisas não fazem o menor sentido, quando não tem nenhuma lógica. Deus convoca Abraão a confiar plenamente na aliança que Deus tinha feito com ele. Deus coloca Abraão à prova, irmãos, para saber se Abraão amava mais do que tudo na vida, mais do que o seu próprio filho, mais inclusive do que as próprias promessas que Deus havia feito a ele. A confiança de Abraão, irmãos, foi colocada na balança. E do outro lado dessa balança estava a sua própria razão, porque nada daquilo fazia sentido. Do outro lado da balança, irmãos, estava o afeto humano, o amor paternal. Do outro lado da balança, irmãos, estava a ambição de toda a sua vida. Do outro lado, irmãos, estava o seu desejo de ver as promessas de Deus se cumprindo. Do outro lado estava, irmãos, de fato, tudo aquilo que é terreno. Por detrás dessa ordem de Deus emana uma pergunta a Abraão. É como se Deus perguntasse a Abraão: Abraão, o quão importante eu sou para você? O quanto você me ama? Você me ama mais do que tudo? Você me ama mais do que a sua própria vida? Mais do que o seu próprio filho? Mais do que as promessas que eu fiz a você? E quando lemos esse texto, irmãos, nós também somos desafiados da mesma forma. Esse texto nos ensina, irmãos, a exercitar a nossa fé diante das provações. Mas é mais do que isso. Deus nos ensina que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Se eu perguntasse aqui se você ama a Deus, claro que você ia responder que sim. Mas a questão é, irmãos, nós amamos a Deus mais do que tudo. Mais do que a nós mesmos, mais do que ao dinheiro, mais do que a nossa família, mais do que os nossos próprios filhos. Jesus Cristo diz que se nós amarmos qualquer pessoa mais do que Ele, nós não somos dignos dele. Deus põe Abraão à prova, irmãos. Isso está escrito nos 10 primeiros versículos, e Abraão simplesmente obedece. Ele não fica raciocinando, ele não fica racionalizando aquele evento, aquele momento, ele não fica investigando para saber se de fato era Deus mesmo que estava dizendo isso a ele, procurando saber se aquilo fazia algum sentido, se fazia alguma lógica. Simplesmente, sem hesitar, ele vai e obedece à ordem de Deus. É claro que Abraão percebeu o absurdo que era essa ordem de Deus, mas Moisés nos narra que ele simplesmente foi. Irmãos, esse texto é impactante de várias formas. A leitura desse texto nos deixa, irmãos, impactados. Principalmente pela forma como ele foi escrito, a forma como ele foi organizado, a maneira com a qual Moisés escreveu esse texto. Moisés não se contenta, irmãos, em simplesmente descrever os fatos. Não podia simplesmente dizer o que aconteceu. Mas, irmãos, ele coloca aqui alguns elementos que tornam essa história bastante carregada de suspense, de drama, de mistério. Nós ficamos ansiosos quando nós lemos esse texto, porque a forma como ele foi escrito é uma forma que vai criando tensão à medida que nós passamos pelos versículos. O comentarista do Antigo Testamento, Derek Kidner, ele diz que esse texto aqui é uma obra-prima da arte da narração. Moisés ele podia simplesmente dizer o que aconteceu, mas ele nos traz aqui, irmãos, um texto muito bem construído, um texto que nos faz sentir a sensação, pelo menos uma fração da sensação que Abraão sentiu naquele momento. É impressionante, irmãos, que a atenção, como eu disse, ela vai aumentando. À medida que nós vamos lendo os versículos, o texto vai ficando mais tenso, até chegar no seu ponto mais alto, que é o versículo 10. Que é aquele momento em que Abraão levanta o braço para imolar o filho. Ele levanta o cutelo, pronto para desferir o golpe
um menino, se isso aqui, irmãos, fosse um filme, se isso aqui fosse visto para nós, por nós com os olhos, é aquele típico momento, aquela típica cena do filme que nós fechamos os olhos para não ver a desgraça. Veja, irmãos, esse texto ele vai de forma gradual, ficando cada vez mais tenso. E depois do versículo 10, essa tensão também, de forma gradativa, ela vai diminuindo. Percebe, irmãos, por exemplo, a ênfase que o narrador dá ao descrever a ordem de Deus em relação ao filho de Abraão. Olha como Deus fala a Abraão. Ele diz: toma o teu filho, preste atenção nessas palavras, o teu filho, teu único filho, Isaque, para que não haja nenhuma confusão, né, porque ele tinha também Ismael, mas Isaque é considerado o filho unigênito, porque ele é o filho da promessa. Então ele diz: Isaque, e o filho que você ama. Veja, irmãos, isso nos mostra, irmãos, a enormidade dessa exigência de Deus. O quão severo era essa aprovação. O quão severo era essa aprovação. Essa palavra filho, irmãos, é dita com ênfase não apenas no versículo 2, mas em todo o texto. A palavra filho no hebraico aparece 10 vezes neste texto. É quase que para chamar a nossa atenção, para dizer assim: meu irmão, leitor, preste atenção. Deus mandou Abraão matar ninguém menos que o seu próprio filho. O filho que ele amava. O filho da promessa. O filho que o próprio Deus deu a ele. É isso que Moisés nos mostra de forma bastante enfática. Moisés certamente ouviu isso aqui, irmãos. Um impacto. Moisés não leu isso aqui, irmão, não ouviu essa ordem como algo simples, como algo comum. Certamente ele ficou, Abraão, aliás, certamente ele ficou impactado. E a atenção, irmãos, é confirmada. A atenção no texto continua pela lentidão com a qual Moisés vai narrar cada fato, cada movimento dos personagens. Olha o que diz o versículo 3. Perceba como Moisés é calmo. E ele vai narrando aqui, irmãos, detalhadamente, criando suspense, criando um drama e nos deixando ansiosos quando nós vamos lendo o texto. Ele diz que Moisés levantou de madrugada, ele preparou o jumento, ele escolheu 2 dos seus servos, ele pegou Isaque, ele rachou lenha para o holocausto e só depois ele foi para o lugar que Deus havia determinado. O ritmo da narração, irmãos, é reduzido aqui em pontos cruciais da história. Como eu disse, para nos fazer sentir, meio que sentir a dor do homem de Deus aqui. Moisés podia fazer como fez no capítulo 12, quando ele narrou que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais e vai para o lugar onde eu te mostrarei. E ele vai dizer que Abraão simplesmente se levantou e foi. Ele podia ter feito isso aqui. Dizer: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai até a terra de Moriá e sacrifica ele a mim. Moisés podia dizer: Abraão simplesmente se levantou e foi, obedeceu. Mas não, irmãos, ele vai nos mostrando cada passo, como se nós estivéssemos andando com Abraão e Isaque naquele lugar, irmãos. É como se nós estivéssemos acompanhando, de fato, eles lado a lado, nessa trajetória tão terrível, tão carregada de suspense. E o ritmo, irmãos, da narração, ele também continua lento no momento do sacrifício. Perceba, por exemplo, os versículos 9 e 10. Eles chegaram no lugar que Deus havia designado, eles edificaram um altar, colocaram a lenha sobre o altar. Abraão amarra Isaque, coloca ele no altar em cima da linha e estende a mão para imolar o seu filho. Esses elementos, irmãos, fazem com que nós, leitores, fiquemos tensos, extremamente ansiosos, acompanhando aqui os movimentos dos personagens. E ainda mais impressionante, irmãos, que esse texto nos impacta até mesmo com aquilo que não está escrito. Esse texto de fato é uma obra de arte, irmãos, porque ele nos faz imaginar coisas que não estão nele. E talvez, irmãos, não haja na Bíblia um texto que faça isso de uma forma tão impactante, tão provocativa como este texto. Moisés não fala algumas coisas e isso nos inquieta. Moisés omite alguns fatos aqui, irmãos, e nós ficamos perturbados com isso. Por exemplo, onde é que Sara estava diante de tudo isso? Na minha conjectura, irmãos, eu imagino que Sara não deixaria de forma nenhuma Abraão sair dali com Isaque, se ela soubesse que era para matar um menino. Eu duvido, talvez, quem sabe, mas talvez, só dando asas à imaginação aqui, talvez Abraão tenha levantado logo cedo, de madrugada, para que Sara não o impedisse, para que Sara não soubesse o que ele estava prestes a fazer. Moisés, irmãos, nos omite isso e nos omite mais algumas coisas. Por exemplo, o que deve ter passado, irmãos, na mente de Abraão durante a viagem? Perceba que Deus não diz a Abraão assim: olha, sacrifica o teu filho no quintal da tua casa. Deus diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus conduz ele até a terra de Moriá. E ele vai oferecer Isaque em uma daquelas montanhas. Era uma viagem, irmãos, de 3 dias. Então Abraão não agiu aqui no calor do momento. Não agiu aqui na emoção, por impulso. Deus mandou ele para um lugar longe. Imagine, irmãos, o que passou na mente desse homem. A saber que cada passo que ele dava, ele se aproximava de matar o seu próprio filho, amado de Deus. Ele foi, irmãos, e certamente ele refletiu. Foram 3 dias, dava tempo dele desistir, voltar para trás e pensar: não, eu estava louco, eu estava com sono, eu estava vendo coisa. Mas mesmo assim, irmãos, ele prossegue, ele vai.
Quando Abraão disse, irmãos, aos seus servos, no versículo 5, que ele voltaria com o menino. Será que ele estava mentindo? Ou será que ele realmente cria que ele ia voltar com o menino? Eu creio, irmãos, que ele cria que de fato voltaria. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quais emoções, irmãos, Abraão sentiu quando Isaac ele fez aquela pergunta? Aquela pergunta tão afiada. Imagine como aquilo deve ter ferido o peito dele. Quando ele disse assim, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o animal? Cadê o cordeiro para o sacrifício? Imagine, irmãos, o que deve ter passado na mente deste homem de Deus. E quanto à resposta que ele deu ao menino? Será que também é uma mentira? Aquele tipo de resposta que o pai dá para o filho para tapear, para ganhar tempo? Quando ele perguntou, e Abraão disse, Deus providenciará, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Nós vemos, irmãos, que esse texto fala não apenas de uma atitude de confiança na providência de Deus, não apenas de uma provação muito grande que um homem de Deus passou, mas esse texto também, irmãos, nos mostra aqui uma grande declaração de fé. Abraão cria que voltaria com o menino. Abraão cria que Deus providenciaria o cordeiro para o sacrifício. E a postura de Isaac também nos deixa impactados, irmãos. Porque Isaac também não age aqui de forma totalmente passiva. Isaac também aqui, irmãos, ele demonstra fé. Ele demonstra confiança na providência de Deus. Porque Isaac, irmãos, era um menino provavelmente de 17 anos. E Abraão era um homem de 117 anos. Se Isaac quisesse, Abraão não sacrificaria. Se ele era um menino forte o suficiente para carregar lenha, suficiente para um holocausto, ele também era forte para resistir o seu pai já velho e cansado. Mas ele deixa. Ele consente com a vontade de Deus. Ele se entrega voluntariamente ao seu pai, se deixa ser amarrado, colocado no altar. E ele vê diante dos seus olhos o seu próprio pai levantar a mão contra ele. Para que a vontade de Deus seja feita. Isso acontece, irmãos. E é exatamente nesse momento que algo surpreendente acontece. O que Abraão previu pela fé, de fato acontece. Deus provê o cordeiro. Nós vemos isso nos versículos 11 a 14. Deus provê o cordeiro e ele é oferecido em lugar de Isaac. No último instante, o mesmo Deus que deu a ordem, diz agora através do anjo, Abraão, Abraão, não estendas a mão contra o menino, contra o rapaz. Não faça nada a ele, porque agora eu sei que temes a Deus. Porque não negou, você não negou o seu próprio filho. E ele é enfático de novo, o teu único filho. Deus maravilhosamente intervém e impede que Abraão sacrifique o seu próprio filho no último instante, nos últimos segundos. João Calvino nos diz, irmãos, que Deus não apenas livra Isaac da morte, mas é como se ele tivesse devolvido Isaac a Abraão. Calvino diz que é como se Deus tivesse ressuscitado Isaac dos mortos. E figuradamente foi isso mesmo que aconteceu. É isso que nós vemos lá em Hebreus 11, versículo 19. O autor aos Hebreus diz que de forma figurativa, de fato, foi isso mesmo que aconteceu. Isaac ressuscitou, Isaac foi trazido de volta à vida. Em seguida, Abraão ergue os olhos, ele vê ali o carneiro preso pelos chifres em um dos arbustos, versículo 13, e ele oferece aquele animal ao Senhor. Imagine a felicidade, irmãos. Imagine a festa deles dois, ao saber que Deus livrou Isaac da morte. E aí o texto vai trazer uma frase, irmãos, que talvez seja a frase mais significativa, mais simbólica desse texto. Quando ele diz, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Um animal foi morto para que Isaac pudesse viver. O Senhor proveu o carneiro como uma oferta substitutiva para a vida de Isaac. O carneiro morre para que Isaac viva. E depois desse sacrifício, irmãos, Abraão faz um memorial. Ele denomina aquele lugar, ele chama aquele lugar de o Senhor proverá. E Moisés faz questão de lembrar que nos seus dias, aquele lugar era lembrado assim, o monte do Senhor se proverá, versículo 14. Mais tarde, irmãos, quando os israelitas eram escravos no Egito, o Senhor salvou os primogênitos também do povo de Deus. Assim como fez com Isaac aqui, mediante o sangue de um carneiro de um ano, o cordeiro pascal. Muito tempo depois ainda, quando Israel já estava na terra prometida, eles sempre ofereciam holocaustos, ofertas pelo pecado, ofertas que expiavam a culpa do povo de Deus para que eles pudessem viver na presença de Deus. Certamente os israelitas se lembravam. Certamente eles lembravam desse memorial. Eles lembravam do monte do Senhor se proverá. E alguns estudiosos dizem que esse lugar depois foi o lugar onde foi construído o templo, onde milhares e milhares de animais foram mortos com o mesmo significado, apontando para a mesma realidade. Mas foi séculos depois, irmãos. Foi na plenitude dos tempos que este memorial cumpriu de forma cabal o seu significado. Deus enviou, irmãos, o seu próprio Filho como oferta substitutiva para que eu e você pudéssemos viver. Sabe a pergunta que Isaac faz ao seu pai no versículo 7? Pai, onde está o cordeiro? Essa pergunta ecoa em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento pergunta, onde está o cordeiro?
E essa pergunta encontra resposta no advento do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. O Filho de Deus encarnado. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isaac pergunta: onde está o Cordeiro? João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. E Jesus disse: eu vim. Jesus mesmo confirma isso dizendo que veio para dar a sua vida por resgate de muitos. Marcos 10, 45. Assim como Deus assegurou a vida de Isaac por meio daquele sacrifício, meus irmãos, nós também podemos esperar confiantemente a sua redenção. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, nos afiança que Deus, o Deus da aliança, é o provedor fiel, é aquele que providencia a nossa redenção. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: sabendo que fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. João vai nos dizer em 1 João 9, 10, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito. Esse versículo, irmãos, tão conhecido, proclama que por causa do amor de Deus ao mundo, aos eleitos, o próprio Deus fez o sacrifício supremo que ele impediu a Abraão de fazer. Deus enviou o seu único Filho para nos salvar. Paulo, em Romanos 8, versículo 12, um texto que nós já lemos aqui, talvez faça uma alusão a este texto, versículo 16, quando ele diz que Abraão não poupou o seu próprio filho, quando o anjo diz a Abraão que ele não poupou o seu próprio filho. É isso mesmo que Paulo diz: não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Irmãos, a vinda do Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, o seu sacrifício, a sua morte vicária, tem ligação não apenas com aquilo que aconteceu 2000 anos antes, com Abraão, no Monte Moriá, mas também, irmãos, tem a ver conosco, 2000 anos depois. Abraão olhava para frente pela fé e cria que Deus providenciaria o Cordeiro. No Antigo Testamento, as pessoas juntamente com Abraão continuavam, os filhos de Abraão continuavam olhando para frente, esperando o Cordeiro. Nós, irmãos, com a mesma fé dos antigos, nós olhamos para trás, para um Cordeiro que já foi providenciado, para uma redenção que já foi, irmãos, preparada e executada por nós. Fazemos isso, irmãos, não apenas no momento da nossa conversão, mas a cada domingo, a cada celebração da Santa Ceia, a cada Natal, a cada Páscoa, a cada dia, irmãos, em que nós vivemos na presença do nosso Deus, nós nos recordamos que um dia Deus providenciou o Cordeiro para morrer em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida. Como Isaac, nós também fomos substituídos pelo Cordeiro e agora podemos viver. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o Filho de Deus. O Deus, irmãos, que proibiu o sacrifício de crianças. O Deus que impediu Abraão de sacrificar o seu único filho. É o Deus que não poupou o seu próprio filho. Ele proibia que as pessoas sacrificassem os seus filhos. Ele impediu que Abraão sofresse essa dor. Mas ele mesmo não poupou o seu próprio filho. Ele se agradou em morrê-lo em nosso favor. E agora, irmãos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa quão difícil seja, irmãos, as circunstâncias, nós podemos confiar plenamente em Deus para a nossa salvação. Ele proveu o carneiro para que Isaac e Israel tivessem vida. Ele proveu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique as verdades do Evangelho em nossas vidas, em nome de Jesus.